Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, depois de uns dias aí de folga, né? Tendo feriado, tendo semana de provas. Estamos nós aqui no dia 19/10, segunda-feira, para trabalharmos um pouco sobre a disciplina de administração pública e gestão de finanças públicas com as turmas de administração, sexto período da UCP Pitanga, administração, sexto período CP Univale e quarto período de Ciências Contábeis Univale. Espero que vocês estejam todos bem, né? Conforme o nosso combinado, agora estou disponibilizando para vocês a nossa videoaula do tema de hoje. Logicamente que estarei à disposição de vocês via WhatsApp para sanar dúvidas ou até mesmo pelo Google Meet, né, para sanar dúvidas ou conversar sobre a disciplina, beleza? Tem situações agora, né, nesse segundo bimestre, não sei se vocês estão sabendo, que vai mudar um pouco só a metodologia com relação à avaliação. Nós, no bimestre passado, nós estávamos trabalhando com 6 pontos de prova e 4 pontos de trabalho, correto? Só nesse segundo bimestre haverá uma alteração por causa da nossa prova do êxito, né, no dia 5 de novembro. Creio que os professores ou os coordenadores já entraram em contato com vocês, explicando melhor o que é essa prova, né? Mas possivelmente aí no decorrer do bimestre, até chegar o dia 5 de novembro, né, os professores e coordenadores vão entrar em contato explicando melhor essa situação. Então, nesse bimestre, nós vamos ter 6 pontos de prova, 2 pontos de trabalhos e avaliativos, né? E também 2 pontos com relação a essa prova do êxito que vocês vão fazer no dia 5 de novembro, com questões de conhecimentos gerais e tudo mais. Beleza? Então, só uma diferença nesse segundo bimestre, que no primeiro a gente fez uma prova valendo 6 pontos, trabalhos, né, no decorrer do bimestre, valendo 4 pontos. Já nesse bimestre vai ser 6 pontos de trabalho, 6 pontos de prova, 2 pontos de trabalho e 2 pontos da prova extra, beleza? Então vamos lá, eu vou pedir licença aí para apresentar a tela para vocês. Lembrando, né, que sempre estarei à disposição de vocês aí para tirar dúvidas durante a noite aí no WhatsApp, ou até mesmo quem quiser falar comigo, eu disponibilizo o link do Meet para que a gente possa trabalhar. Então, possivelmente, vocês estão visualizando uma tela aí, correto? Que da nossa tema do dia de hoje, que vai ser gestão das finanças públicas, né? Dando continuidade que a gente viu desde o primeiro bimestre com a administração pública, logicamente que nós temos uma particularidade com relação às gestões de finanças privadas com as públicas. Logicamente que o entorno, né, é mais ou menos os mesmos quesitos, os mesmos conceitos. Mas, logicamente, o objetivo, a população, o consumo, ele vai ser diferente. Então, é mais ou menos nisso que nós vamos trabalhar nesse dia de hoje aí, meus queridos, nessa segunda-feira, 19 de outubro, beleza? E quando eu falo em teoria das finanças públicas, tem a sua fundamentação as falhas existentes no mercado que acabam apresentando necessidades como a intervenção do governo, estudando as suas funções, a tributação, as tributações, né, e os gastos públicos. Quando nós falamos em falhas existentes no mercado, então todos a teoria das finanças públicas, né, os gestores públicos, nós sabemos que trabalhamos dentro de uma economia de livre mercado, ou seja, livre concorrência, né?
Mas, dentro dessa economia de livre mercado, a população, muitas vezes, é desassistida de alguma forma. Então, quando existem falhas no mercado em geral, acabam por necessidade o governo, tanto de esfera federal, estadual e municipal, intervirem nessa economia. A economia é livre, beleza. O que é essa economia livre? Essa economia do dia a dia no mundo corporativo privado. Né? Nós temos a concorrência, nós temos a oferta e demanda de preços e produtos, produtores ofertando produtos ao preço de mercado, ou às vezes a preço que bem lhe convém. Mas a partir do momento que essa economia, esse mercado, ele está sendo impactado negativamente para os consumidores, para o público em geral, o governo ele vai lá e ele acaba intervindo. E qual que é a forma, né, de intervenção? Por exemplo, né, nós estamos passando por um momento onde o governo, onde a gestão pública, ela está intervindo diretamente na economia, que é o auxílio emergencial, no qual muitos de nós estamos recebendo, no qual nós temos as MPs aí, as empresas estão pagando 75% e algumas e o governo paga o restante. Então, o governo, de alguma forma, nesse instante, ele está intervindo na economia. Por quê? Porque se ele não, devido a baixo consumo da população que foi em um determinado período, o alto índice de desemprego, as pessoas não estão tendo renda, então o governo está tendo, né, essa forma, esse programa no qual de fomentar a economia. Isso faz parte da teoria das finanças públicas, ou seja, o governo está intervindo diretamente e indiretamente nessas questões econômicas. Por quê? Porque o cidadão ele vai lá e pega o auxílio, o FGTS adiantado, o PIS e assim por diante, para quê? Para que pegue esse dinheiro e gire, né, dentro de uma economia local, regional e nacional. Então foi injetado bilhões aí de reais para quê? Para que a população estivesse assistida com relação a esse momento que nós estamos passando, né, no mundo, né, e principalmente no Brasil, no mundo corporativo. Logicamente que temos as funções, né, de tudo isso, né, das finanças públicas. Quais são as funções? Assistir a população mesmo, para que ela não pereça, né, para que ela tenha todos os serviços públicos à disposição. Então, além do governo ele ter que assistir a população nesse sentido econômico, mas também ele tem que trabalhar em cima da saúde, da educação, do lazer, da segurança pública, logicamente, e além de tudo isso, trabalhar com as tributações e os gastos públicos, ou seja, diminuir os gastos públicos assim que possível, mas também trabalhar com essa questão de tributação. Nós sabemos que no Brasil tem altas cargas tributárias em todos os produtos e serviços que nós, como consumidores, e nós, como empresários, nós temos que pagar. Então, o governo, dentro dessa máxima da teoria das finanças públicas, ele costuma entender, né, ou sobressair diante dessas falhas de mercado, principalmente nesse momento de alta taxa de desemprego, segurança pública, ele injeta dinheiro, intervém nesse sentido econômico para que a economia gire. Porque nós precisamos que tenha uma economia com ciclo virtuoso. O que é isso? As pessoas consomem, as pessoas, quando a partir do momento... Primeiro, as pessoas estão empregadas, as pessoas estão empregadas, elas vão possuir renda, elas possuindo renda, elas vão consumir, elas consumindo, os empresários vão investir,
reinvestir, e assim ela gira esse ciclo virtuoso da economia, beleza? Então, é essa a questão. Quando nós falamos em falhas existentes no mercado, principalmente em finanças públicas, é justamente isso. O governo intervém de alguma forma. Lá em 1930, 1929, com a crise de 29, mundialmente conhecida, talvez em livros de histórias, né, no ensino médio, ensino fundamental, vocês viram sobre a crise do café que esteve aqui no Brasil. Também um exemplo de como o governo, desde anteriormente, já também ele intervém. O que aconteceu, né, naqueles tempos, na década de 30? Os produtores produziram demais, né, cafés, só que, logicamente, quando você produz bastante produtos, o que tende a diminuir? A demanda, né? Muitos produtos, nem é por isso pela demanda, mas muito produto no mercado, o preço tende a descer. Lei de oferta e demanda é universal. Muitos produtos no mercado, o preço desce, poucos produtos no mercado, o preço sobe. O que aconteceu? Naquela época, era tanto café que os preços eles baixaram e, logicamente, a demanda não supriu toda essa necessidade dos produtores. O que aconteceu? Para que os proprietários rurais, os fazendeiros não viessem a ter dívidas ou até mesmo índices de suicídio muito grande, o que ele fez? Ele comprou esse café, logicamente, o governo comprou esse café, logicamente, a um preço de custo, né? E queimou. Porque realmente não tinha, a população não estava com essa demanda toda, né? Os países estavam em crise de 29, então aquilo puxou uma das mais severas crises econômicas mundiais da história. Então, os exportadores, os importadores de café do Brasil, eles naquela época também estavam não importando. Isso quer dizer que havia estoque, grande estoque de cafés no Brasil. Então, o governo ele interferiu dessa forma. Percebem que há exemplos tanto de 90 anos atrás, como agora nessa questão do auxílio emergencial. Tá? E como eu falei, né, quando você fala em falha de mercado, está relacionado com a teoria do bem-estar social em condições especiais, quando o mercado competitivo apresenta alocação de recursos, ou seja, a partir do momento que nós, como consumidores, nós não conseguimos consumir por N motivos, por falta de dinheiro, falta da indústria, falta de comércio, aí trabalhamos também nessa questão de intervenção governamental, as questões de subsídios de impostos para grandes empresas, para que venha aqui no Brasil, no Paraná, ou em Pitanga, ou em Baiporã, para se instalar. Por quê? Porque dando esse subsídio de impostos para grandes empresas, o retorno que ela dá para a cidade, para a região, é geração de empregos. E é uma das principais preocupações do governo, da gestão pública, é a geração de emprego e a inflação também. Então, essa falha de mercado está relacionada com essa situação de bem-estar, ou seja, eu não estou consumindo, por quê? Porque algo do mercado, algo da livre concorrência econômica não está tendo uma alocação de recursos necessário ou disponível para que isso aconteça. E quando eu falo em alocação de recursos, né, nós sabemos que nós temos as existências dos bens públicos. Bens que são consumidos por diversas pessoas ao mesmo tempo. Exemplo, a rua. Os bens públicos são de consumo indivisível ou não excludente. Assim, uma pessoa adquirindo bem público não tira o direito de outra adquirir também. Então, além de tudo isso do governo, né, da teoria das finanças públicas, nós sabemos que tem os bens públicos, por exemplo, ali exemplificou muito bem as ruas, né, que dar-se ao direito, por exemplo, eu, Fernando, tenho o direito de andá-la nas melhores condições e preservá-la. Mas isso não se cabe só a mim, cabe a todo mundo. Por isso que esse direito não é só meu de andar na rua, de ter uma praça, mas daí vem as outras questões de segurança pública, saúde pública, educação pública. Então, tem esses bens públicos, bens e serviços, que nós consumimos.
Então, o governo também, além de se atentar, né, a essa falha do mercado corporativo e econômico, ela também tem que ter noção de ter, noção não, né, de ter que trabalhar essa existência dos bens públicos para a população. E isso gera custos. Isso você tem que ter uma gestão de finanças, por isso que tem, né, muitas vezes, aportes financeiros à saúde do município, aportes financeiros à educação do município, aportes financeiros à infraestrutura do município. E, logicamente, essa questão toda você precisa gerir bem esse dinheiro. Sabemos, né, infelizmente, no dia a dia, que muitos desses dinheiros são desviados de alguma forma. Infelizmente, quem paga por esses desvios? Muitas vezes não. A população, a grande parte, ou quase na sua totalidade, a população em si, contribuinte, trabalhadora, cidadã, que muitas vezes precisa de uma saúde pública e não há médicos, não há leitos. Por quê? Porque houve desvio desse dinheiro para os bens e serviços públicos. Então, por isso que tem que ter uma gestão. E voltando lá ao que a gente viu no nosso primeiro bimestre, nós sabemos que essa gestão ela tem que estar pautada em planejamento. Você planejar, você orçar, você se atentar ao que vai acontecer daqui a um ano, para que esse dinheiro ele seja bem empregado. Nós tivemos, nesse ano particular, um dinheiro no qual não se usou-se tanto em educação, porque, apesar que usou-se para que as ferramentas tecnológicas elas tivessem desenvolvidas para os professores, para a máquina pública, mas nós vimos muitos desses nossos orçamentos serem alocados para o quê? Para a saúde pública, para que a população não fosse desassistida nesse momento de pandemia. Então, isso é uma forma, né, do governo de intervir, né, na saúde não só na saúde pública, mas em todas as esferas dos bens públicos, como a gente está ali bem exemplificou, como rua, praça, justiça e assim por diante, beleza? Vamos lá. A existência, então, ele também tem que trabalhar com a existência de monopólios naturais. O que são esses monopólios naturais, né? Monopólio é que quando uma empresa, uma instituição, ela comanda, né, a oferta de produtos. Então, monopólios que tendem a surgir devido ao ganho em escala que o setor oferece. Nós sabemos que nós temos um monopólio em água, energia, aqui no Paraná, a Copel, a Sanepar, né? O governo acaba sendo obrigado a assumir a produção ou criar agências que impeçam a exploração dos consumidores. Então, além de nós termos, né, a Sanepar, a Copel, a Petrobras, que são instituições, entre aspas, de monopólios naturais, ou seja, só essas instituições têm o poder de oferta, né, dos seus produtos e serviços. O governo ele tem que se preocupar nessa questão de produção, a auxiliar, né, a produção desses produtos e serviços, para o quê? Para que a população não seja desassistida, mas também para que ela não seja explorada, né, por essas instituições. Então, o governo ele faz, por meio, né, da sua gestão de finanças públicas, por meio de planejamento, por meio de orçamento, ela trabalha como meio de campo, né, como um intermediário entre as instituições de monopólio natural, como a Petrobras, Copel e Sanepar, e do outro lado, os consumidores, que pode ser tanto nós, como pessoas físicas, consumidores de casa, como a gente pode falar, mas também como consumidores jurídicos, ou seja, de empresas que também necessitam de água, né, necessitam de energia, porque muitas indústrias são movidas à energia ou à água para a sua produção, para se autossustentar e principalmente oferecer produtos e serviços aos consumidores, beleza? Vamos lá. As externalidades, né? Por exemplo,
O governo também ele tem que agir nesse sentido de inibir essas externalidades. Aqui eu estou dando um exemplo de uma fábrica pode poluir um rio e ao mesmo tempo gerar empregos. Assim, a poluição é uma externalidade negativa, porque causa danos ao meio ambiente em geral, e a geração de empregos é uma externalidade positiva, por aumentar o bem-estar e diminuir a criminalidade. O governo deverá agir no sentido de inibir atividades que causem externalidades negativas e incentivar as atividades causadoras de externalidades positivas, né? Então, isso a gente vê muito, né, principalmente em nossa região, que nós trabalhamos com agronegócio, né? Daí, logicamente, tem as fiscalizações, logicamente, tem as leis que regulamentam, né, todas as questões de meio ambiente, mas não é só isso, desde, sim, a formalização de empregos, né, ou do profissional. Nós sabemos, né, um dos principais gargalos de uma gestão pública, como eu bem falei no início dessa fala, é o que? São as gerações de empregos. Só que muitas vezes, né, essa geração de emprego, ela soluciona um problema, ou seja, igual foi mencionado aqui nesses slides, ele soluciona a externalidade positiva, ou seja, ela gera emprego, mas em muitas vezes ela tem uma externalidade negativa, ou seja, ela degride alguma coisa, ela degrada alguma coisa dentro da natureza ou até mesmo no livre mercado. Né? Então, o governo, né, ele tem que trabalhar em cima disso e, logicamente, tudo isso gera custo de regulamentação, tudo isso tem que ter uma gestão de finanças para quê? Para que eu possa colocar na balança, né, e fazer com que as duas partes elas se equivalem. Né? Para que elas se equivalem, por quê? Porque eu não posso deixar de gerar empregos, logicamente, só que eu não posso também fechar uma fábrica por poluição, porque senão também ele demite pessoas. Então, vejam, é uma coisa bem complicada muitas vezes. Você tem que ter um jogo de cintura, muitas vezes, né, para que você possa trabalhar dessa forma. Por isso, as políticas de sustentabilidade, a economia sustentável hoje em dia, cada vez mais, né? Programas dentro dos órgãos públicos para fomentar a formalização, né, dos empregados e assim por diante. Então, cada vez mais os governos, lógico, sempre lembre quando eu falo em governo, pessoal, federal, nível federal, estadual e municipal, e até mesmo tem alguns distritais que também trabalham com essa questão das externalidades. Precisa gerar emprego? Logicamente, mas também não precisa denegrir ou degradar o ambiente, degradar um nicho de mercado. Então, o governo ele tem que fazer essa ponte para que esse círculo virtuoso da economia, como já vem bem mencionado por mim agora de pouco, né, ele continua sendo aquele círculo virtuoso, trabalhe sempre da mesma forma, beleza? E o desenvolver emprego e estabilidade, ou seja, principalmente em economias em desenvolvimento, quando a gente fala em ação governamental, é muito importante no sentido de gerar crescimento econômico através de bancos de desenvolvimento, criar postos de trabalho e de buscar a estabilidade econômica, né? Então, além de tudo isso, né, o governo, através de suas teorias de finanças públicas, né, seus orçamentos, tem que trabalhar principalmente essas estabilidades econômicas em cima de geração de emprego, como eu bem mencionei. E para que tenha essa geração de empregos, você tem que subsidiar muitas vezes tributos para as empresas, criar bancos de desenvolvimento, ou seja, bancos ou programas que fomentem, né, o empreendedorismo, por exemplo, nas nossas empresas, do nosso município, que gere crescimento econômico e, além de desenvolvimento econômico, buscando postos de trabalho que se afetem a economia local. Então, veja, quando a gente fala nessa questão de gestão de finanças públicas, é um emaranhado de coisas que temos que pensar. Não é somente eu pegar,
né, uma verba federal e trazer para o município e sair distribuindo. Não, eu tenho pilares, eu tenho que entender essas situações, eu tenho os nossos bens públicos, bens e serviços públicos, que eu tenho que ter um olhar com carinho, eu tenho que ver as externalidades, né? Então, tudo isso, as externalidades principalmente positivas, eu tenho que tudo isso gerir, né? Todo esse meu montante de dinheiro, montante de verba, para quê? Para que seja bem empregado. Por isso, sempre eu falo para vocês de planejamento, não só no planejamento do setor público, mas sim planejamento do setor privado, no qual muitos de nós trabalhamos. Você, muitas vezes, para você empregar o seu dinheiro individual em coisas extremamente importantes. O governo também, a gente sabe, mas lógico, trabalha-se com pessoas, trabalha-se com esquema, trabalha-se com secretarias, então essa conta, essa situação, essa engrenagem, muitas vezes ela falha justamente por isso. Cada um tem um objetivo diferente da totalidade. E quando nós falamos, né, nessas questões de teoria das finanças públicas, nós temos as funções do governo, que são três: as alocativas, as distributivas e as estabilizadoras. O porquê? Por exemplo, a função alocativa, ela relaciona-se à alocação de recursos por parte do governo a fim de oferecer bens públicos, rodovias, seguranças, bens semipúblicos ou meritórios, educação e saúde, desenvolvimento. Então, veja, como você recebe, né, um montante, como eu falei para vocês, do governo federal, até mesmo do FMI, do Fundo Monetário Internacional e tudo mais, o que precisa fazer? Você tem que ter uma função alocativa, ou seja, tem que verificar quais são os recursos e aonde eu vou distribuir. Depois tem a função distributiva. Por quê? Porque, lógico, nós temos as rodovias que precisam ser restauradas. Se eu deixar as rodovias, possivelmente não há logística, não há entrega de produtos, né? Daí vai ter muito mais prejuízo do que lucro. Se eu pensar só na segurança, lógico, é muito, muito importante, mas se eu não pensar na educação e saúde, também. Então, percebam, não é uma ou duas coisas. É um conjunto da função alocativa, onde eu recebo algum tipo de investimento, para quê? Para que eu possa alocar devidamente e com responsabilidade cada um dessas fatias, né? Atender cada um como eu posso falar, porque nós, como consumidores, nós temos direito a tudo isso. Então, eu tenho que ter essa perspicácia da função alocativa. O governo ele precisa entender qual o melhor momento. Como eu falei, esse ano focou-se muito na saúde. Por quê? Por causa de todas essas situações que vocês bem sabem o que aconteceu e o que está acontecendo no mundo, né? E no Brasil, principalmente. Então, nós temos uma das funções do governo, nesse sentido de gestão de finanças públicas, é a função alocativa. A função distributiva é a redistribuição de rendas realizada através das transferências, dos impostos e dos subsídios governamentais. Um bom exemplo é a destinação da parte dos recursos provenientes de tributação ao serviço público de saúde, serviço qual é mais utilizado por indivíduos de menor renda. Então, além de eu saber aonde alocar todas essas verbas, né, todas essas para movimentar, eu preciso também entender essa distribuição, fazer essa redistribuição de renda de forma, logicamente, planejada, orçamentada, né? Para quê? Para que lá o indivíduo, que chegue até o indivíduo lá no final da ponta dessa cadeia, para que ele chegue até ele um serviço ou um produto de qualidade. Então, eu preciso ter essa distribuição, entender
essa função da distribuição para quê? Para que não deixe à mercê, né, não deixe o cidadão que precisa dos nossos bens públicos desassistidos no momento que ele precisa, beleza? Logicamente, ali falou também sobre os tributos, né? Então, grande parte, porque como que o governo ele tem receitas, meus caros? Uma empresa tem receitas por vendas. O governo tem receitas por parte das tributações. E como foi observado, né, muitos de vocês viram, principalmente os contabilistas aí presentes no grupo, nós temos essa situação de que esse ano muitos tributos foram diminuídos, né, a taxa, ou extinguidos em uma parcela de tempo, para quê? Para que as empresas ou o consumidor pudesse reagir a todo esse cenário econômico e financeiro que estamos passando. Função estabilizadora é a aplicação das diversas políticas econômicas a fim de promover o emprego, o desenvolvimento e a estabilidade diante da incapacidade do mercado em assegurar o atingimento de tais objetivos. Ou seja, é aquilo que nós estávamos falando. Quando a gente tem uma incapacidade do mercado de fornecer emprego, o governo tem que ir lá e, a partir do momento que conseguir geração de emprego, ele tem que se manter estável naquilo. Ele tem que manter os números estáveis de empregados para quê? Para que o mínimo de renda da população gire na economia local. Então, nós temos essa função alocativa, entender, né, qual que é o cenário, qual que é o tipo de bem ou serviço que a população precisa mais nesse momento. Nós temos a função distributiva, ou seja, entender e fazer de uma eficiência melhor essa distribuição dessas verbas em todas as secretarias, em todas as esferas que vai daquilo que nós falamos, segurança, lazer, saúde, né, educação, e além de tudo, manter estável, ou seja, principalmente se manter com uma alta taxa de empregados, um nível de consumo muito maior, né? As tributações sendo pagas pelos contribuintes. Então, para assegurar tudo isso, esses objetivos, a gente tem que trabalhar dessa forma. O que, no que nós conhecemos em muitas partes, né, dos nossos gestão pública, é que muitas prefeituras, ou seja, elas têm mais gastos do que receitas. Então, né, há empréstimos, há verbas do governo de esfera hierárquica maior, para que todas essas funções, todos esses bens, todas essas situações, elas se concretizem e alcance o objetivo final, que é o quê? Atender os nossos consumidores, atender os nossos contribuintes, beleza? Daí nós temos, juntamente, né, com a gestão de finanças públicas, a teoria da tributação, pelo conceito da equidade, ou seja, cada um indivíduo deve contribuir com a quantia justa. Então, equidade não é igualdade. Igualdade é você ter que, por exemplo, pagar o mesmo imposto. Você, como consumidor, pagar o mesmo imposto como empresa. Não é. Então, a equidade é uma quantia justa para que você possa, dentro dos seus meios, dentro da sua capacidade, você entender. Pelo conceito da progressividade, as alíquotas devem aumentar à medida que são as maiores os níveis de renda dos contribuintes. Pelo conceito da neutralidade, a tributação não deve desestimular o consumo, produção e investimento. E, por fim, o conceito da simplicidade, o cálculo, a cobrança e a fiscalização relativos aos tributos devem ser simplificados a fim de reduzir custos administrativos. Então, quando a gente fala em teoria da tributação, nós temos, né, nós como gestores públicos, muitas vezes, dentro da teoria da gestão de finanças públicas, entender essa equidade, ou seja, cobrar. Eu acho que tributação, logicamente, tem que cobrar, mas hoje cada vez mais temos números, alíquotas numerosas, né? E o que acontece muitas vezes? Como ali o princípio, né, o conceito da progressividade, ou seja, tá,
as alíquotas devem aumentar à medida que a renda da população aumenta. Mas o que acontece muitas vezes? As alíquotas, elas aumentam sem perceber ou sem ter essa noção, né, do nível de renda dos contribuintes. Então, é uma forma também, né, a gente ouve falar muito em reforma tributária, né, do governo, logicamente que esse ano ele deu uma esfriada, mas é justamente isso, porque, por exemplo, nós temos alíquotas de 20 anos atrás que está sendo cobrada nesse instante, e que nem há serviço e produto nesse sentido. Então, por quê? Porque a partir do momento que você tenha, você precisa ter uma reforma ou pelo menos um planejamento tributário mais interessante. Por quê? Porque a partir do momento que tem muito tributos, que é o caso do Brasil, tem bastante, mas as alíquotas não param de subir, isso desestimula o consumo, tanto eu como pessoa física, né? Porque eu não consumindo, ele não gira aquele círculo virtuoso da economia. Eu não tendo renda o possível, eu não vou consumir. Eu não consumindo, o empresário não vai investir. Então, assim, se você tem o círculo virtuoso, nós também temos o círculo vicioso, que é o quê? A partir do momento que temos uma desestimulação no consumo e produção, logicamente os números abaixo da renda de consumo e assim por diante. Então, tem que ter também fazer esse contraponto dentro dessa teoria da tributação. Né? E por fim, né, nosso tema do dia de hoje é o gasto público. Então nós temos, dentro de tudo isso, as funções alocativas do governo, né, nós temos as questões da reforma tributária, ou seja, né, da teoria tributária, mas também nós temos os gastos públicos. Embora muitos tenham se ouvido sobre redução dos gastos governamentais, redução do tamanho do Estado, a sua participação na economia é de extrema importância. Inúmeras são as funções desempenhadas. Fica difícil decidir onde serão feitos os cortes, se na saúde, educação, defesa, policiamento, justiça ou, enfim, no investimento econômico e social. Então, sempre nós, como eu bem comentei, né, como o governo não vende produtos e serviços, né, as receitas governamentais são por meio da tributação. E dentro, né, vocês, meus caros administradores, meus caros contadores, sabem que nós temos que gastar menos do que nós ganhamos, correto? Os nossos pais já diziam isso quando você pegava, quando ele dava para nós as nossas mesadas. Gaste menos do que você ganha. O governo muitas vezes não consegue isso. Por quê? A máquina pública ela é inchada. Não só o funcionalismo público, obras, então, vejam, ele tem que atender todas as esferas de saúde, educação, defesa, como ali embaixo no slide, e também o funcionalismo público diante disso. Lembrando que também o funcionalismo público são consumidores que têm renda e precisam girar a economia. Então, são contas que, dentro dessas teorias das gestões de finanças públicas, os governantes, os responsáveis, têm que se atentar a isso. Ter uma maior receita pela tributação e um menor gasto público com planejamento. Aí, veja como as coisas vão se encaixando. Para que você tenha um gasto público eficiente, você tem que ter uma função alocativa, função distributiva, né? E função e estabilizadora, desculpa. Função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. Para quê? Para que se mantenha esse gasto público, pelo menos, menor do que suas receitas. Porque se o gasto público for maior do que suas receitas, há déficit. E nós sabemos, vocês sabem muito bem, né, meus caros alunos, que quando você tem mais conta do que você ganha, o que acontece? Você vai deixando para o próximo mês, você vai criando juros, e o próximo mês você não consegue e vira aquela bola de neve. Então, para fechar toda essa questão do tema de gestão de finanças públicas, nós paramos aqui, né, no gasto público, para que nós possamos entender
que o governo precisa das receitas, mas precisa que, a partir do momento que tenha verbas, que tenha receitas, ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter, entender quais são, né, aonde que ele vai alocar esses recursos, para quê? Para que, através dessas três funções, alocativa, distributiva e estabilizadora, para que ele possa fazer com que o gasto público seja menor do que a sua receita. Tranquilo? Então, aqui o material, meus queridos. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Então, isso aqui, né, vai estar na... Opa, cadê? Isso. Então, isso aqui, esse vídeo, né, vai estar no Classroom de vocês, como de costume, e eu estarei à disposição de vocês através do Google Meet ou através do WhatsApp para tirar todas as dúvidas desse tema muito interessante sobre gastos, gestão de finanças públicas, nesse dia 19 de outubro de 2020, beleza? Um abraço, ADM, sexto período CP, ADM, sexto período Univale e Ciências Contábeis, quarto período. Fico à disposição de vocês. Um grande abraço e uma boa noite e bons estudos.